Oi, este é o primeiro vídeo do sexto dia do VETA edição 2020 e o que temos para hoje é a resenha do conto Veja Seu Futuro, escrito por Ataíde Tartari, aqui da coletânea Páginas do Futuro, Contos Brasileiros de Ficção Científica, dentro do nosso projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. Eu descobri essa máquina do tempo quando tinha 17 anos. Ela ficava dentro de uma loja de material fotográfico na rua Conselheiro Crispiniano, lá no centro de São Paulo. Na época, eu estava começando a me interessar por fotografia, indo a workshops sobre essa arte e frequentando essa que era considerada a Rua dos Fotógrafos. O estabelecimento em questão estava numa sobreloja. Do lado esquerdo ficavam as máquinas fotográficas, os acessórios e outros equipamentos. Do lado direito, um salão amplo que servia como galeria. E no fundo deste salão, a máquina. Assim começa Veja Seu Futuro, escrito por Ataíde Tartari, que conta a história desse jovenzinho aí, 17 anos, um mancebo. Tá lá de boa, né? Meio que praticamente, né, curtindo uma espécie de hobby, né? Mas talvez ele se interessasse bastante como fosse uma possível profissão, com certeza. Naquelas, né? Quando a gente tem 17 anos, a gente pensa no que vai ser o futuro em termos justamente profissionais. Então está ele lá dentro dessa loja e ele vê uma cabine fotográfica, escrito, né, Foto Amadeus. E ele fica curioso porque realmente está um pouquinho distante, chama atenção. Enfim, é isso, por pura curiosidade, esse jovenzinho foi lá ver do que se tratava aquilo e aí viu a placa, né? Veja Seu Futuro. Sim, ele ficou curioso e antes de ele tentar alguma ideia de sim ou de não, de tentar alguma experiência, sai uma mulher lá de dentro de um pano preto, né? Chorando. Ele fica, opa, o que aconteceu, né? Nisso sai o dono dessa lojinha fotográfica e pergunta, oi, tudo bem? Quer alguma coisa? E ele, na hora, pergunta, aconteceu alguma coisa com essa senhora? Ela estão chorando aqui? E ele fala, talvez ela não tenha gostado do que viu. E sim, temos um contexto realmente onde a máquina do tempo dessa vez é justamente através daquele cubículo ali onde se tira a foto. Aquela coisa tradicional, né? Você entra dentro, super apertadinho, fecha-se a cortina, pluf, clica e sai a foto pronto. Só que no caso aqui é uma máquina do tempo. Sim, e claro, né? De tudo isso não preciso dizer mais nada. Em viagens no tempo sempre algo vai dar errado. Claro, não vou dizer mais nada porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ver este conto. Minha avaliação do texto. Bom, com certeza temos um típico tema da ficção científica. A viagem no tempo é uma coisa para lá de manjada. E vamos combinar, né? É até difícil quando o autor se mete em fazer algo semelhante de ele conseguir ser original. Porque já tivemos tantas vertentes a respeito desse momento, né? Que aliás, quando é descrito aqui esse personagem, o dono da lojinha fotográfica, o senhor Amadeu, a gente tem uma referência que ele está de colete, aqueles coletes de fotografia, e está com óculos de solda na cabeça. Vocês já imaginaram alguém? Sim, o Brown, o Doc Brown, lá de Volta para o Futuro, parte 1, parte 2, parte 3, e também, claro, o grande amigo do Marty McFly. Sim, me veio exatamente a imagem do Doc ali, né? Aquele maluco, só faltou dizer aqui no texto que ele também tinha o cabelo todo arrepiado. Realmente, aquela coisa, eu acho que ele fez até de propósito. Vale dizer, né, esse texto aqui do Tartari é de 2009, ou seja, muito tempo depois que a série já tinha sido feita e já caiu no gosto popular de todo mundo, né? Quem manja, quem gosta um pouquinho de ficção científica, sabe muito bem do que se trata de Volta para o Futuro, né? Que é, claro, não vou dizer, né? O sujeito que volta ao passado e acaba se enamorando, ou melhor, a mãe dele se namora por ele, né? Ele praticamente vai deixar de existir porque justamente a mãe dele não casou com seu pai. Enfim, o que importa é que, no caso, temos aqui a coisa mais tradicional da ficção científica no que tange a viagem no futuro, que é exatamente você descobrir o que vai acontecer lá com você e você, a partir disso, tomar algumas garantias, podemos dizer, né, de que tudo aquilo que você acabou descobrindo não aconteça. Geralmente, né, em viagem no tempo você acaba descobrindo que realmente o teu futuro não vai dar certo e você precisa mudar alguma coisa. E também tem aquelas outras variantes, né, da viagem no tempo onde você acaba mudando uma coisa e por causa disso você estraga mais ainda o seu novo futuro, né? É uma coisa muito pior do que você já estava.
Digamos que esse tipo aqui de história é o que acontece nesse conto do Tartare. Com certeza temos uma certa variante de que a pessoa vai corrigir e depois talvez ela diga, não sei se foi uma boa mudança, talvez antes tivesse melhor. Mas no caso aqui especificamente, a gente percebe que, eu não vou dizer exatamente quantas vezes ele tenta corrigir o seu futuro. Sim, ele vai corrigir mais de uma vez, que também é uma coisa tradicional, pois tudo é uma espécie de processo onde você inicia e você tem que continuar até o fim. E aí que vem a parte boa, talvez, do texto. A gente não percebe, numa primeira leitura, exatamente qual o problema que ele está acontecendo com esse jovem ali de 17 anos. Passa-se bem sutilmente, porque na verdade a gente não percebe exatamente o problema, ou ele talvez não perceba que ele está mudando demais o seu futuro, mais do que ele devia. É bem sutil a passagem do tempo aqui nesse conto. Se você não presta atenção, você fala, epa, mas não, parece que não mudou nada, ele corrigiu uma coisinha, ficou de boa, e daí? Somente quando você chega, claro, no desfecho da história, que você fala, tá, aí ele caiu numa situação limite onde talvez ele não tenha volta. Mas, aí você começa a retornar ao que você já havia lido, você percebe, não, ele mesmo que se laçou, ele se enforcou sozinho. Pois é uma das graças, claro, dos textos que envolvem viagem no tempo. E claro, sempre, né, a máquina em si não importa, o que importa é a atitude das pessoas tentando corrigir seu futuro. Ou seja, a grande temática, né, desse tipo de história, que é exatamente a pessoa estar em domínio da situação, da sua própria existência. E no fundo, sempre, claro, dá tudo errado. Claro, eu não posso dar detalhes porque vale sim muito a leitura aqui desse conto desse autor nacional que, confesso, eu nunca tinha ouvido falar, mas ele fez muita coisa dentro desse gênero de ficção científica. É o tipo do autor, né, que você vê uma história e você fala, poxa, é interessante, vou tentar achar alguma coisinha dele, com certeza, por aí, nem que seja em sebos. Com certeza, acho que não tem nada dele, assim, numa grande loja, tipo a Amazon. Mas, sim, eu curti sim essa história, achei bastante interessante. Os desdobramentos, como eu disse, são sutis, só ao final que você percebe. Ele realmente mudou demais o seu destino e caiu numa certa cilada, típica dessas de quem tenta corrigir o seu próprio futuro. Não vai dar certo isso nunca. A gente tem que viver o nosso futuro, senão... E sim, uma coisa que a gente precisa lembrar bastante a respeito dessa específica história sobre viagem no tempo é que tudo está em torno realmente desse tipo de personagem. No caso aqui temos um homem, aliás, a gente tem um adolescente no começo dessa história, né? E como a gente percebeu, ele está ainda naquelas de pensar sobre o seu futuro. Não só sobre o seu futuro, a sua vida em si, como ele vai envelhecer, mas o seu futuro profissional. E a gente tem que lembrar que então a gente tem a figura do homem, não é apenas uma pessoa comum. Nós temos a definição que é um homem, ou seja, as dificuldades para a qual ele vai passar aqui, as várias oportunidades que ele tem de prever o seu futuro, está relacionado com a função do homem na sociedade. É interessante isso, essa pegada que o autor coloca para a gente a respeito justamente desse tipo de personagem. Se fosse um outro, por exemplo, se fosse uma mulher, ou então já uma pessoa mais velha, tudo seria diferente, porque eles estão posicionados de maneira outra dentro da sociedade. É um destaque que também está bem sutil aqui nesse texto. E é isso que eu gosto realmente desse conto. Ele não precisa carregar nas tintas, deixar muita coisa evidente. De maneira bem tranquila, ele se posiciona, faz uma crítica também social e não tem problema. Ele vende o peixe muito bem. Enfim, para Veja o Seu Futuro, escrito por Ataíde Tartari, eu atribuo 4 asteriscos. Uma história simples, não tem nada demais, mas eu curti bastante. E é sempre assim, quando eu topo com um texto que realmente me agrada, eu faço a típica recomendação. Podem ler a coletânea que vão encontrar coisa boa aqui dentro. No caso aqui de Páginas do Futuro, Contos Brasileiros de Ficção Científica, temos a presença de 12 autores nacionais diferentes, alguns conhecidos, outros nem tanto, como foi o caso de hoje aqui do Ataíde Tartari. De qualquer forma, tem bastante coisa boa aqui, quer dizer, estou na esperança que vai manter o mesmo nível, né? Começamos bem com Raquel de Queiroz na semana passada e continuamos agora com Ataíde Tartari. Por enquanto, tá tudo nos conformes. Se você quiser adquirir esse livro aqui, vou deixar na descrição do vídeo o link para você poder comprá-lo através da Amazon, que é minha parceira de compra e venda. Sempre lembrando, se você faz do uso do link da Amazon na hora da compra, né? Eu ganho aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal a crescer. Bom, e amanhã nós temos o retorno de
Clarice Lispector com o seu Onde Estivestes de Noite. Com certeza a nossa grande escritora vai oferecer um texto bem bacana, porque aliás eu já li, já sei do que se trata e posso dizer que eu já gostei também. Recomendo que vocês confiram amanhã ao meio-dia a videoresenha do texto da Clarice Lispector. Lembrando que nós já estamos acabando também com Onde Estivestes de Noite. É o penúltimo conto, antepenúltimo aliás, conto aqui deste livro. Bom, enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!